Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, nesse vídeo nós vamos falar de um assunto fácil, tá? Mas que para muitas pessoas denota uma dificuldade extrema, alguma coisa monstruosa, um bicho de 7 cabeças. Mas hoje eu tenho certeza que vocês vão terminar esse vídeo com o conhecimento esclarecido na memória de vocês. Simples, nós vamos falar sobre verbos de ligação. E sim, eu já quero destacar que existe sim uma diferença entre os verbos de ligação e os verbos de ação, ou também comumente conhecido como verbos nocionais, tá? Nesse caso, os verbos de ligação são assim chamados porque eles vão denotar apenas o estado do ser, tá? O estado do ser e pronto, tá? Os verbos de ação vão denotar um acontecimento, tá? A ocorrência de alguma coisa, tá? Vão colocar em círculo uma ação, tá? Em ciclo, tá? Melhor dizendo, uma ação, tá? Diferente dos verbos de ligação. Vamos aqui ver um exemplo. Os verbos de ligação conhecidos popularmente são os dois, os verbos ser e estar, são os mais populares, porém não são os únicos. Eu vou colocar outros exemplos para vocês de verbos de ligação, tá? Distintos do ser e estar. Mas calma aí, vamos por parte. Nesse primeiro momento eu quero que você preste atenção nessa frase que eu vou dizer agora para você, tá? Escuta só. Erisvânio estava em São Paulo. Perceba que o verbo estava associado ao lugar dentro desse contexto qualifica o lugar onde Erisvânio estava, certo? Vocês percebem aí que ele não está dando o estado do Erisvânio, está dando o local onde Erisvânio estava, ok? Em São Paulo, tá? É uma junção da frase inteira e uma análise de contexto, tá? Agora vamos analisar essa frase em um contexto diferenciado. Erisvânio estava feliz. Agora vocês vão observar que esse verbo estava dentro do contexto dessa outra frase, Erisvânio estava feliz, não qualifica mais a ocorrência de um acontecimento, de uma ação, mas sim a ocorrência do estado do ser. Então vocês vão perceber que Erisvânio estava em São Paulo, ok? Qualifica a ocorrência de algo, certo? Isso é uma ação, tá? Então estava dentro dessa frase é um verbo de ação. Mas nessa outra frase, Erisvânio estava feliz, não denota a ação, denota o estado do ser, o estado em que Erisvânio se encontrava. Ok? Então vocês conseguiram perceber a distinção entre verbo de ação e verbo de ligação? Eu espero que sim, tá? Então nessa nuance, o verbo de ligação sempre vai denotar o estado do ser, ao passo que o verbo de ação sempre vai declarar uma ação, denotar uma ação, a ocorrência de alguma coisa, ok? Então, verbo de ação trata da ocorrência de algo, o próprio nome já diz, verbo de ação trata de uma ação, e o verbo de ligação trata de denotar o estado do ser. Além dos verbos ser e estar, nós também temos os verbos ficar, permanecer, continuar, ok? Parecer e assim sucessivamente. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns verbos de ligação para que vocês possam acompanhar, tá? Quem tiver o interesse. Então, nesse caso aí, todos esses verbos que eu listei, dentro do contexto de dar o estado do ser, serão verbos de ligação. E se eles estiverem denotando a ocorrência de alguma coisa, é verbo de ação. Olha só aqui um outro exemplo. Erisvânio ficou em casa. Dentro desse exemplo, Erisvânio ficou em casa, tá? Vocês percebem que não é o estado do ser, ok? É exatamente uma ação, a ação de ficar em casa, ok? Agora, quando eu digo assim, Erisvânio ficou triste, tá? Nesse exemplo, eu tenho o estado do ser, o estado triste,
tá? Então, é só analisar o contexto e perceber se qualifica a ação ou o estado do ser. Caso o verbo qualifique a ação, verbo de ação. Caso o verbo qualifique estado do ser, verbo de ligação. Por quê? Porque o verbo de ligação não tem a função gramatical de dar a ação, a ocorrência de alguma coisa, mas apenas de ligar, ok? O ser a uma característica ou ao seu estado. Certinho? Espero que vocês tenham compreendido esse detalhe. Para intensificar e garantir que vocês entenderam, eu vou finalizar o vídeo dando mais um exemplo. Erisvânio continuava caminhando. Nesse exemplo, vocês vão perceber que está sendo deferida uma ação. Tá? Erisvânio continuava caminhando. A ação de caminhar. Mas, se eu disser Erisvânio continuava alegre, tá? Então, nesse caso, já é o estado do ser. Erisvânio continuava alegre. Perceba que o que difere um verbo do outro é apenas o contexto, tá? De inserção, que faz com que um denote uma ação, o outro estado do ser. Certinho? Então, esse mesmo verbo de ligação pode ser de ação, influenciado pelo contexto da frase. Então, não tem como você dizer se é de ação ou ligação sem analisar o contexto frasal. Terão frases mais simples e frases mais complexas. Então, por isso, analise o contexto e perceba se ocorre uma ação ou se defere-se o estado do ser. Ok? Então, vamos ver o que é o verbo de ligação novamente, só para a gente armazenar essa informação bem direitinho, tá? Então, o verbo de ligação é aquele verbo que dá o estado do ser, que dá uma caracterização, tá? Ele é responsável por ligar o sujeito à sua característica, ok? Então ele vai fazer essas coisas, dar o estado do ser ou ligar o sujeito à sua característica. Então esse é o verbo de ligação. Ele não vai denotar a ação, porque isso é o próprio verbo nocional ou de ação que faz. Ele apenas pode ligar o sujeito a uma característica, tá? Ou dar o estado do ser. Então, por isso que o nome dele é de ligação, porque ele só tem a função de ligar, tá bom? Então, dessa forma, espero que você tenha entendido o que é verbo de ligação. Havendo dúvidas, contate o professor Erisvânio, tá? Pelo WhatsApp ou diretamente pelo grupo da sua turma, certo? E é isso. Cheirinho no coração e até a próxima aula.